Checkup no rádio. Doutor Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação, um prazer mais uma vez participar aqui do Checkup no rádio. Olha, a cor roxa foi escolhida no mês de fevereiro para conscientização do mal de Alzheimer, né? É um mês muito importante para tratar sobre essa temática, doutor Belísio? A gente tem, na verdade, tido essa oportunidade de conscientização através de cores, né? Tem sido uma constante, isso tem facilitado bastante as pessoas entenderem melhor certas doenças, principalmente na parte de prevenção, né? O setembro é o Setembro Lilás, que também está relacionado à demência de Alzheimer, já visto que é o dia 21, é o dia mundial de conscientização do Alzheimer, mas o fevereiro também está relacionado a conscientização dessa doença, juntamente, logicamente, com fibromialgia, juntamente com lúpus, que são doenças crônico-degenerativas. Então, é o fevereiro roxo, e aqui a gente vai poder falar um pouco sobre as formas de prevenção, os sintomas, se a gente tem como combater, como tratar. Sempre estamos falando dessa temática. A doença de Alzheimer é o dia a dia, eu diria, da geriatria. Os pacientes idosos é uma doença que acomete as pessoas idosas, e as pessoas que vão ficando cada vez mais idosas, maior é o risco. A idade é um fator de risco bastante importante. Pra você ter ideia, acima de 80 anos, chega a quase 50% de pessoas que têm a demência de Alzheimer, né? Que é o tipo mais comum de demência. As pessoas perguntam muito: doutor, qual a diferença entre demência e qual a diferença entre Alzheimer? Na verdade, o Alzheimer é a demência, é o tipo de demência mais comum. Existem vários outros tipos de demência, mas o Alzheimer é a mais conhecida, é a mais prevalente, é a mais comum, e aqui as pessoas, provavelmente, se tiverem um tipo de demência, o risco de ter a demência de Alzheimer é maior. Então a idade, ela favorece bastante. As pessoas são muito preocupadas desde cedo. Meu pai tem, será que eu também vou ter? Isso porque a genética também, a herança é um outro fator. Então idade, genética a gente não tem como modificar, mas a gente tem como modificar outros fatores de risco. Como é que a gente previne Alzheimer? Eu sempre digo que o que é bom para o coração é bom para o cérebro também. Então previne-se Alzheimer prevenindo doenças cardíacas também. Atividade física, nutrição, dormir bem, evitar excesso de calorias, evitar excesso de enlatados. Então, uma alimentação saudável. O Alzheimer também se previne a gente estimulando a própria memória. Eu, quando estava em casa, me preparando para vir para o programa, eu estava ouvindo você comentando, eu não sei se era sobre o trânsito, e dizendo que as pessoas hoje estão muito acomodadas. E realmente as pessoas estão acomodadas não só, né, no físico, mas no mental também. Há toda uma acomodação. Você veja que as pessoas nem tempo querem ter de ler ou de assistir um vídeo. No shorts do TikTok, né? Ali 5 segundos já vai passando para outro, né? Então, a estimulação mental, você ter um tempo para poder aprender coisas novas, você estimular a sua mente, você também está prevenindo Alzheimer. Tanto que a escolaridade é uma forma de prevenção da doença de Alzheimer. Então, usar a própria memória, estimular áreas novas do cérebro, do conhecimento, você vai estar prevenindo o Alzheimer. Uma outra forma da gente combater a doença de Alzheimer é tratando o déficit auditivo. É o segundo fator mais importante de risco para a doença de Alzheimer. Pouco se fala, né? A perda auditiva, ela tem uma relação direta com a demência de Alzheimer. Então, as pessoas, quando vão envelhecendo, que vão perdendo a audição, é importante que elas façam o exame, se necessário, usem o aparelho. Logicamente, aquelas pessoas que têm rolhão de cerume, a principal causa de diminuição da acuidade auditiva
é rolha de cerume, é cera no ouvido. Essas pessoas devem fazer uma limpeza, com o médico, logicamente. E caso não resolva, tem que fazer o exame aí, tratar com o aparelho auditivo, que é uma forma que as pessoas precisam entender de prevenção da doença de Alzheimer. Combater o estresse, tratar a depressão, tratar a ansiedade, isso também faz muita diferença. Álcool é uma forma e o cigarro são outras formas da gente. Então, você veja que são medidas de hábitos saudáveis para outras áreas do ser humano, como por exemplo o coração. Então, o Fevereiro Roxo, ele simboliza a conscientização. As pessoas têm que entender que existe sim como a gente ou retardar ou mesmo prevenir. Não necessariamente você que tem alguém na família vai ter a doença. Isso é um mito. Todo mundo acha que vai ter. Ela tem uma herança familiar forte, mas não é assim que todo mundo vai ter. E você tem que trabalhar naquilo que você controla. Você tem que, então já que eu não consigo modificar minha genética, eu vou tentar melhorar meu nível de estimulação mental, vou tentar melhorar minha alimentação, fazer minha atividade física, tentar tratar minha audição, tentar controlar meu estresse, e assim você vai estar evitando a doença de Alzheimer, né? A partir de hoje as pessoas fazem muito isso. Eita, vou ter Alzheimer ali, minha mãe teve diagnóstico, já pensa nela mesmo, e agora eu vou ter Alzheimer, e o que é que eu vou fazer? Que é uma doença que o pessoal diz não tem cura, mas tem controle, tem como você evitar. E agora, recentemente, a gente tem expectativas muito boas com duas novas medicações que foram liberadas pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, assim vamos dizer, que atuam nessa fase moderada, aliás, nessa fase leve, retardando realmente a evolução da doença, tratando, curando. Então a cura da doença tá bem pertinho da gente poder desfrutar dela. Outra coisa que as pessoas precisam também entender é vencer o reconhecimento da doença. As famílias às vezes acham que existe um esquecimento da idade. Todo velho tem que esquecer, todo idoso é esquecido. Elas têm que vencer essa negação. Não é todo idoso. Quantos centenários, nonagenários a gente não conhece que são lúcidos? Então, se fosse a idade, todo mundo naquela faixa etária iria ser esquecido. Não existe esquecimento da idade. Existe uma lentificação na velocidade do processamento de informações, do raciocínio. Existem outras causas de esquecimento que podem levar o paciente a pensar que é Alzheimer ali, ele achar que é da idade. Então, uma forma da gente conscientizar é fazer com que as pessoas reconheçam que se seu pai, seu vovô, sua vovó, sua mãe não está mais conseguindo fazer as compras porque ela esquece, ela está se perdendo na rua, ela está deixando fogão aceso, torneira ligada, ela está se atrapalhando com o troco, ela não consegue mais fazer contas, são sutis os sintomas no início. Então você tem que, no mínimo, reconhecer que esse esquecimento pode ser, e se não for, melhor ainda, que a gente vai poder fazer uma prevenção num paciente ainda saudável, que esse é o grande desejo de todos os médicos. Então, desmistificar que não existe cura, já existe formas de controle. É uma doença que afeta não só a memória, não só as funções cognitivas, mas o comportamento também. Os pacientes com demência, eles tendem, principalmente a demência de Alzheimer, eles tendem com o tempo a ter sintomas comportamentais como agressividade, como perda do autocuidado. Eles perdem a noção de que tem que tomar banho, eles não querem tomar banho, eles não têm uma higiene tão boa, eles perdem a noção do dia, da noite, e aí eles tendem a ficar acordados de noite e dormir de dia, ficar reforçando memórias antigas, tristes e chorando, ficando angustiado, inquieto, andando, perambulando, fugindo de casa. Então é uma doença também que afeta o comportamento, e é esse comportamento que as famílias, aí sim, elas resolvem levar, porque começa a dar trabalho, né? Enquanto está só dando uma esquecida, todo mundo tende a negar, mas quando começa a alterar o comportamento, e aí já é numa fase moderada, que por exemplo, os medicamentos que hoje se propõem. Bom dia, boa, obrigado aí pelo café, pela água.
E tem um cabo ali com olhar de ciúme. Bom, então que se propõe a tratar, se propõe a tratar numa fase inicial. Então, se você deixar que o paciente venha para consulta só depois que ele está tendo alucinação de que tem alguém perseguindo, que estão roubando ele, que ele está fugindo de casa, que ele está ficando muito irritado, que ele já não está mais falando coisa com coisa, é numa fase que a gente só consegue, no máximo, frear a velocidade com que a doença está andando e controlar os comportamentos. O controle do comportamento, esse sim, faz muita diferença. Então a primeira coisa que a gente tem que esclarecer, que eu acho que como você mesmo disse, é uma dúvida de todo mundo, é que o Alzheimer, meu pai e minha mãe teve Alzheimer e não necessariamente eu vou ter. Esse é um grande mito, né? A gente sabe que as pessoas que têm na família, elas têm um risco maior. É a mesma coisa de que se você mora perto de um aeroporto, o risco de um avião cair lá na sua casa é maior do que quem não mora perto do aeroporto. Mas em todos os dois lugares o risco não é tão grande até determinado ponto. Por exemplo, até 70 anos a incidência é muito baixa, menos que você tenha muita gente da família com a doença. Então você vai viver até 70 anos, você vai ter a oportunidade de daqui para lá você modificar aqueles fatores de risco que são modificáveis. Não adianta você se vestir nessa ideia de que todo mundo vai ter, eu vou ter e agora, e aí você fica mais tenso, você acelera o processo e é muito pior. Então é mito de que se alguém na família tem, você vai ter obrigatoriamente. Isso é mito. Isso é um sinal de alerta que você deve se cuidar. E não adianta também só buscar a doença. Tem muita gente que não faz uma atividade, não estimula a memória, dorme mal, é estressado, mas quer saber se vai ter Alzheimer no futuro. Essa pessoa, mesmo que ela não tenha ninguém na família, ela é uma forte candidata a ter não só o Alzheimer, mas ter um infarto, ter um AVC. Então, antes de você querer matar sua ansiedade, comece uma caminhada, na feira mude sua alimentação, veja formas de lazer, de controle do estresse, durma melhor. Marco tá rindo, eu acho que ele tá se identificando. Não é nem isso, é porque assim, eu tô rindo porque é interessante, você fala de uma coisa bem interessante. A pessoa está tão preocupada em ter Alzheimer que pode morrer de outra coisa, inclusive, né? Pois do AVC. Exatamente. Não tomar uma atitude, só ficar. Eu sei que é uma doença que as pessoas temem muito, eu sei que é uma doença que deixa o indivíduo dependente, até as pessoas dizem, é uma morte social, você não sabe mais que está nesse mundo. Eu sei que é uma doença grave, que amedronta as pessoas, mas como é que a gente não pode ficar preso só no medo, né? A gente tem que sair e buscar a solução. Tem pergunta aqui do nosso WhatsApp, doutor Belísio. Tenho 50 anos e ando me esquecendo de tudo. Não sei onde guardo minhas coisas, troco o nome das pessoas o tempo inteiro. Isso é princípio de Alzheimer? Tomo um remédio há 10 anos, paroxetina. Olha, a faixa etária é uma coisa que a gente deve levar em conta na avaliação do paciente que está esquecendo. Esquecimento acontece em crianças. Meu filho, não faça isso. Ela esquece e faz. Acontece em adolescente. Meu filho, chegue cedo. Ele esqueceu, passou da hora e chega tarde. Acontece em adulto jovem. Tem um compromisso e não botou na agenda, esqueceu. Acontece no idoso também. Mas o que a gente tem que entender é que esse esquecimento, ele pode ser um esquecimento único, episódico, mas se ele começa a atrapalhar o seu dia a dia, você tem que buscar alternativas de encontrar a causa. E Alzheimer é sim uma causa de esquecimento, mas em idoso. E não tem nenhum relato de que as pessoas que têm esquecimento, assim, as pessoas que se preocupam em ter Alzheimer, elas têm um risco maior de ter do que as pessoas que simplesmente esquecem. Não quer dizer que ela vai ter Alzheimer, não. Provavelmente é uma dificuldade na concentração dessa pessoa, na atenção. Ela deve se distrair facilmente e não presta atenção como deve prestar em
naquilo que deve estar sendo falado para ela. A paroxetina é um ansiolítico, um antidepressivo que funciona para tratamento de ansiedade e depressão, e que, quando o paciente tem o esquecimento por distração da ansiedade ou mesmo da depressão, se esse for a causa, ela trata. Então, esquecer não necessariamente é sinal de Alzheimer. Esquecer pode, provavelmente em adulto jovem e outras faixas etárias, é uma alteração na concentração, na atenção, geralmente causado por transtornos de ansiedade, por transtornos depressivos, por insônia, por sobrecarga, por estresse, por doenças que alteram a atenção e a concentração, não por doenças neurodegenerativas, por morte de neurônio da área da memória, que é o caso, por exemplo, da doença de Alzheimer. Tem que se preocupar? Tem que se preocupar em tratar, porque depressão e ansiedade são fatores de risco para demência, a pessoa deve se preocupar. Então, ver se a dose está bem ajustada, ver se a pessoa também está fazendo, da paroxetina no caso da ouvinte, se a pessoa está fazendo as medidas não farmacológicas do tratamento da ansiedade e da depressão, se ela está fazendo terapia, se ela está buscando alternativas de lazer, se ela está dormindo bem, se ela está tentando ter um momento de meditação, se ela está buscando um apoio também espiritual. Então, tratar a depressão não é só o remédio, não. Você tem também que fazer a parte não medicamentosa, que é com terapia, atividade física, procurar fazer higiene do sono, dormir bem, é você ajudar o medicamento. Só o medicamento ele reduz os sintomas em mais de 90%, você fica 100%. Eu sempre digo, ele é um medicamento também sintomático, ele trata, mas o tratamento a longo prazo depende também dessas outras questões não medicamentosas. Então, o ajuste da dose e colocar em prática aquilo que quem passou a paroxetina deve ter orientado, que é fazer terapia ou buscar alternativas ou outras alternativas, né? Buscar terapia ou outras alternativas de tratamento além da medicação. O senhor falou aí na questão da morte dos neurônios, da doença degenerativa. No caso do Alzheimer, há algum exame que você consegue detectar, por exemplo, a morte dos neurônios? Sim. Se evoluiu bastante na última década nessa questão de diagnóstico. Antigamente a gente só dizia, olha, o diagnóstico da doença de Alzheimer ele é clínico, ou seja, na conversa com o médico, é como depressão, ansiedade, que a gente não tem. Qual é o exame que você diz que tem depressão? Não é como um infarto que você tem um elétrico, você tem, não é como uma infecção que você faz um exame de sangue e vê. Depressão, ansiedade são doenças e isso muitas vezes altera a questão do diagnóstico. As pessoas são menos diagnosticadas porque não tem um exame que mostre. O Alzheimer, por muito tempo foi assim também. Hoje já se tem, ainda não é uma realidade nossa, brasileira, você, assim, eu diria, corroborar o diagnóstico com exames. Em muito pouco tempo vai ter exames de sangue que vão corroborar. Exames de imagem hoje sugerem fortemente quando você tem uma suspeita clínica. Exames de dosagem no líquor, que é aquele líquido que passa na medula que o pessoal faz a raquianestesia. Então, hoje tende-se ao diagnóstico também se usar exames complementares, como exames de imagem e exames laboratoriais. Tende-se, ainda não é uma realidade. Hoje o diagnóstico da doença é você conversar com o paciente, fazer a consulta, a anamnese, fazer testes na memória, que a gente chama de testes cognitivos, e juntando isso com exames que podem afastar outras doenças, você fecha o diagnóstico. Não tem ainda um exame assim, vou fazer esse exame sem conversar com o médico, ou o médico só pedir e ele fechar o diagnóstico, não. Então a gente tem cada vez mais crescido nessa melhora diagnóstica, assim, na necessidade não, mas da gente ter um subsídio de exame complementar para poder dar esse diagnóstico. Mas o diagnóstico hoje, ele é clínico, na conversa, no teste cognitivo, é como depressão, como ansiedade. Você tem que, não existe ainda um exame que você diga, olha, tá aqui,
nesse canto, não. A gente tem, pressupõe com alguns exames complementares como a ressonância, a gente tem um exame chamado FDG PET, que é um exame de imagem que se faz em Natal, que a gente ele é mais, assim, por ouvinte entender, ele é mais detalhado, ele é mais específico. Tem alguns exames que a gente colhe, como eu falei na coluna aqui, lombar no líquor, né, que passa idosa algumas, mas no futuro breve vai chegar exames de sangue, você vai colher um exame de sangue que vai, exames na saliva, está se preconizando, então o diagnóstico ele está ficando mais estruturado para a gente fazer, haja vista que o tratamento está aí nas portas para a gente poder iniciar. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Belísio. Sou ouvinte aqui de Jardim de Piranhas, Dora. Acompanho sempre o seu trabalho. A minha pergunta, doutor Belísio, é a seguinte. Hoje tenho 41 anos e sou uma pessoa muito esquecida. Em 2012 eu tive um problema de estafa. Quem me atendeu na época foi o doutor Baltazar. E eu falei para ele que tinha muito medo de, no meu futuro, eu perder a minha memória. Ele até sorriu e falou que era impossível, porque na época eu estava com 30 e poucos anos, não sei se era 31. Só que hoje, doutor Belísio, eu sinto que as coisas têm piorado cada vez mais. Se eu conversar algo com alguém aqui pela manhã, eu já esqueço daqui para a hora de almoço. Tenho problemas de depressão desde 2019, tomo 3 qualidades de medicamento e isso tem me afetado bastante, que eu não sei se é por isso, eu sei que eu sempre fui assim. Corro o risco de hoje, com a idade que eu me encontro, de ter já mal de Alzheimer? Gostaria que, se for possível, o senhor me respondesse. Um abraço, minha amiga. E aí, doutor Belísio? Impossível, eu reforço as palavras do colega doutor Baltazar, porque um paciente que tem Alzheimer, Marcos, ele não consegue pegar um telefone. Isso é um mecanismo complexo. Você pegar, você mandar um áudio, você concatenar. Ela fez uma pergunta bastante concatenada, bem explicada, então é impossível ela estar com Alzheimer. Ela pode ter, como eu, como você, como Geraldinho, no futuro, ter a doença. Hoje esse esquecimento dela deve estar relacionado a outro fator. E esse medo dela ter a doença faz parte de todos os outros medos que estão envolvidos no transtorno ansioso. O paciente que tem transtorno de ansiedade, ele tem medo de ter demência, ele tem medo da chuva, ele pode ter medo de adoecer de um câncer, ele pode... Então, medos, não estou dizendo que ela tem todos esses medos, faz parte do transtorno ansioso. É só mais um medo, pelo fato dela ter o esquecimento, que é um sintoma comum em quem tem ansiedade e depressão. O esquecimento é um sintoma comum. Então, ela tratar, ela saber que a depressão, a ansiedade, não é só um episódio de tristeza, é uma doença, é uma síndrome, ela tem toda uma vida, você precisa tratar muitas vezes por toda a vida, você tem que estar atento a não abandonar tratamento, achar que está bem, não abandonar, você pode até desmamar, buscar aquilo que eu falei das alternativas não medicamentosas, estimulação mental. O que é estimulação cognitiva? É aprendizado novo, é aprender a tocar um instrumento, eu sempre digo, um idioma novo, a fazer um curso, uma pós-graduação, é se envolver cognitivamente com áreas novas, aprender coisas novas. Então, usar a própria memória, tentar até mesmo memorizar. Hoje eu vou para a rua e vou tentar não levar o rol, vou tentar fazer esse exercício aqui. Na internet a gente tem várias formas de estimulação cognitiva, joguinhos que estimulam a memória. Então, estimulação cognitiva faz parte também. E tranquilizá-la de que esse é só mais um medo dos que ela deve ter, fora o de Alzheimer. É só mais essa questão dela ter. Faz parte do escopo da doença. As pessoas que estão com 40, 50 anos, elas estão entrando realmente na terceira idade, se preparando para entrar na terceira idade, e um dos medos é exatamente uma doença grave da terceira idade, que é a demência de Alzheimer.
ela trate, continue tratando a sua doença, a sua depressão, a sua ansiedade, busque alternativas de prevenção dos fatores de risco para a demência e tente esquecer. Na verdade, ela tem o esquecimento como uma rotina. Tente ver se você esquece que vai ter Alzheimer. Esse seria um esquecimento do bem, né? Ok, só lembrar aqui aos meus nossos amigos que estarei hoje incomunicável entre 15 e mais ou menos 18 horas, né? Não me liguem, secadores, pelo amor de Deus. Evitem entrar em contato comigo entre 15 e 18 horas, né? Não sei se o Dr. Belício também vai estar concentrado, né? É até um comunicado, eu vou comunicar aos nossos pacientes que hoje a gente vai atender só até às 3 horas, né? A depender do resultado, meu amigo. Os pacientes foram remarcados hoje à tarde. O cara é mal educado, esse rapaz. A depender do resultado, essa comunicação fica perdida até amanhã. Ei, tudo bem, mas e o Paulistinha? Sim, bom, vamos falar aqui do Mundial, né? Tá falando do Campeonato do Mundial, Mundial, o Flamengo claro. vai jogar hoje. Flamengo, qual é o nome do adversário? É o Campeonato Mundial de Al Clubes. Hilal, né? Al Hilal. Não despreze, não despreze. Ô Marcos, no né? No caso, me responda uma pergunta, agora eu vou entrevistar. O Campeonato Mundial de Clubes, ele reúne os melhores clubes do mundo, do né? mundo, né? Palmeiras era só uma pergunta. O Palmeiras não está presente. O Brasil hoje é Flamengo. Palmeiras não está presente. Vamos torcer para o Flamengo, obrigado pela resposta. Obrigado pela sua participação, Dr. Belício. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira. Queria saudar um amigo aqui, Gordinho, nosso diácono, que está Erenilson, carinhosamente conhecido como Gordinho. Erenilson. Tá até magrinho ele, viu? Tá até magrinho. Um Valeu, abração para todos e obrigado. Até a próxima terça-feira. A gente volta já com mais